mensagens que eu tenho pregado aqui, contando histórias sobre as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e eu quero retornar para esse tema com a parábola da ovelha perdida, uma parábola belíssima. Quero compartilhar com você nessa noite sobre essa parábola, né? Você sabe que eu tenho um projeto em mente, que eu devo começar a colocar ele em prática assim, de uma forma mais literal mesmo, nos próximos dias, se Deus quiser, que é escrever um livro sobre isso, sobre as parábolas de Jesus, que elas tanto nos fascinam. Então eu gostaria de escrever algo sobre isso e as minhas mensagens servirão como base para esse livro no futuro. Se ninguém comprar, gente, por favor, pelo menos vocês comprem, para não ficar tão chato para mim, tá bom? Não quero se tornar um best-seller, mas se vocês comprarem, já está ótimo, né? Se eu vender aqui uns 50 livros na igreja, já fico muito feliz, tá bom? Talvez mais uns 20 ou 30 aí para alguns amigos, e eu já vou ficar bem feliz, né? Já tive um filho, a gente plantava árvore em casa e agora escrever um livro, a vida está completa, não é isso, Humberto? Que dizem que é, né? Muito bem. Quero falar com você hoje sobre essa belíssima parábola da ovelha perdida, e nós vamos nos basear em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7, mas ela também tem um texto referente, que é Mateus 18, de 12 a 14, mas o nosso texto principal será Lucas 15, de 1 a 7, embora a gente vai usar um pouquinho de Mateus também. Pode colocar, a gente vai ler o texto, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelas canções que cantamos. Elas refletem a glória, o poder do Senhor sobre a nossa vida. E agora nós temos aqui diante de nós um texto bíblico extraordinário, que nos ensina lições tão preciosas e enchem o nosso coração de esperança. Então, Deus, que o Senhor nos abençoe. Use-me apenas como um simples transmissor desta mensagem, que é cheia do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela está inserida no contexto das chamadas parábolas dos perdidos. A ovelha que se perdeu, a moeda que foi perdida e o filho que foi embora. São 3 parábolas. Lucas capítulo 15, onde são encontradas essas 3 parábolas, é um dos capítulos mais conhecidos e um dos mais belos de toda a Bíblia. E essas 3 parábolas, elas abordam o mesmo tema. É esse extraordinário amor de Deus que procura incansavelmente aquele que está perdido. Essas parábolas, elas falam sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e os filhos perdidos. Elas falam também de uma espécie de uma progressão. Então, a primeira, por exemplo, ela trata da proporção de 100 para 1. Eram 100 ovelhas e uma se perdeu. A segunda, de 10 para 1. Eram 10 moedas, mas uma se perdeu. E a terceira, de 2 para 1. A história conta que haviam 2 filhos, mas um saiu e escolheu a sua própria vida. Então, a ovelha, ela se perdeu por descuido. A moeda se perdeu por acidente. E o filho, ou os 2 filhos, foi por rebeldia. Mas nas 3 parábolas, a ênfase de Jesus é a mesma. É a alegria de Deus em ver os perdidos reencontrados e restaurados. Essa é a ideia, essa é a proposta desta parábola. E aí, tanto Lucas como Mateus, eles registram a parábola da ovelha perdida, e os relatos são praticamente idênticos. Embora seja possível que Jesus tenha contado essa mesma parábola em momentos diferentes. Então, essa parábola, certamente, ela guardava uma relação muito próxima com o povo judeu, até porque o povo judeu era um povo pastoril, não é? Desde o Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, haviam várias menções a respeito desse cuidado com as ovelhas, essa cultura do povo judeu em relação ao seu trabalho.
E aí essa analogia é muito apresentada na Bíblia, como eu disse, desde o Antigo Testamento, de Deus como pastor e a nação israelita como o rebanho de Deus. Agora, o objetivo central dessa parábola é mostrar a alegria de Deus quando um pecador perdido é encontrado. E o quanto isso deve alegrar a cada um de nós também, na mesma medida que nos compromete em amar e nos responsabilizar pelas pessoas. Portanto, estas parábolas, e aqui hoje especificamente a da ovelha perdida, ela nos chama a um compromisso com Deus, olhar as pessoas, olhar o mundo da mesma maneira como Deus olha. Quero falar agora para você um pouco sobre o contexto da parábola, ou seja, por que Jesus contou essa parábola, ou em que circunstância Jesus contou essa parábola. No Evangelho de Lucas, Jesus contou essa parábola e as duas seguintes, se posicionando contra a postura dos fariseus e dos mestres da lei. Vamos combinar, né, gente? Esses caras eram muito chatos, não é? Religiosos demais, chatíssimos. E aí Jesus sempre tinha estes homens ao seu redor. Mas é interessante como Jesus usa essas circunstâncias, com esses caras por perto, para, de alguma maneira, utilizar desta religiosidade deles, para deflagrar e para trazer ensinamentos para os seus seguidores. E estes fariseus e mestres da lei tinham essa postura, essa posição, porque eles viam os publicanos como pessoas vendidas a Roma, e os pecadores, entre aspas, como está no texto, em geral, como pessoas que foram banidas da sociedade e do tipo de religiosidade que eles pregavam. Ou seja, os publicanos eram aqueles caras que recebiam os impostos em favor de Roma. Então eles eram odiados porque havia uma ideia de que eles extorquiam o seu próprio povo e jogavam em favor de Roma. Por isso eram odiados pelos judeus. Para os fariseus e mestres da lei, o povo era reconhecido como pecador, de um modo geral, porque eles não viviam debaixo, não obedeciam o critério de regras utilizada pela religião ou pelos religiosos, da maneira como eles apontavam. E embora esses religiosos queriam converter as pessoas aos seus ensinos, eles não tinham interesse em receber esses convertidos para um relacionamento expressivo com Deus. Não era esse o interesse deles. Vocês acham que os fariseus queriam que os pecadores, os publicanos, não é, seguissem o estilo de religiosidade deles, porque eles achavam que esse seria o melhor caminho para eles? Não é por isso. Porque Jesus vai falar alguma coisa sobre isso. Olha que interessante o que está escrito em Mateus 23, versículo 15. Talvez uma das falas mais duras de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Esse não é um texto terrível? Sabe o que eu acho interessante aqui? Que Jesus está falando o seguinte, olha assim, ó, vocês são filhos do inferno, tá bom? É isso que Jesus está falando, né? Porque vocês estão tornando essas outras pessoas 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Eles já são filhos do inferno. A religiosidade deles não serve para absolutamente nada dentro do quesito, da postura, do ensino, enfim, do reino de Deus. Para os escribas, para os fariseus, era uma ofensa que Jesus se associasse com esses homens, com essas mulheres que estavam aqui, olha só, como se fossem catalogados pelos fariseus e os mestres da lei como pecadores. A Bíblia trata assim muitas vezes, não é? Porque eles tratavam as pessoas como pecadores, não é? Então você imagina, eu sou um fariseu, eu olho para você, você está vivendo uma vida difícil, cometendo pecados, e eu olho para você, você é um pecador, né? Mas não é aquela ideia de dizer assim, ó, você é um pecador, você precisa de Jesus. É aquela ideia assim, olha, você é um pecador, você está muito longe de chegar na minha estatura espiritual, entendeu? Algo mais ou menos assim era a postura desses homens. Os fariseus tinham uma classificação geral para as pessoas que não guardavam a lei. Eu estava estudando sobre isso e eles chamavam essas pessoas de gente da terra. Olha que coisa interessante. Esse separatismo e esse preconceito por parte dos fariseus e mestres da lei era enorme. Parecia algo arraigado à cultura deles. Para eles, por exemplo, casar uma filha com essa gente da terra era como entregá-la
amarrada a um leão. Pode imaginar? Então, até as normas estabeleciam o seguinte: havia uma escrita que dizia assim: quando um homem pertence às pessoas da terra, não se lhe deve emprestar dinheiro, não se deve ouvir seu testemunho, não se deve confiar a ele um segredo, não se pode nomeá-lo como guardião de um órfão, não se pode fazer custódia de recursos para a caridade, não se pode acompanhá-lo em uma viagem. Isso não é terrível? Essa é a postura, essa é a maneira como os fariseus e os mestres da lei viam o povo. Um fariseu, por exemplo, ele estava proibido de ser hóspede de uma pessoa desse tipo, ou até mesmo de recebê-la em sua casa. É por isso que Jesus teve problema quando ele entrou na casa de Zaqueu, não é? Quando Jesus falava com os párias da sociedade, não é? Então, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa parábola começa com uma pergunta retórica de Jesus para os seus ouvintes, sem desclassificar ninguém. Então é assim, olha, Jesus coloca todo mundo na mesma régua e ele diz assim, versículo 4: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? É interessante porque Jesus não escolheu, ele falou, qual de vocês, quem vocês? Vocês todos, todos vocês, fariseus, mestres da lei, pecadores, como vocês gostam de chamá-los, e também os cobradores de impostos, não é? Interessante que o cobrador de impostos é uma classificação diferente de pecador, né? Porque tem o pecador e o cobrador de impostos. Não vamos misturar, né? Assim pensava o fariseu, não é? Bom, a verdade é que a mentalidade dos religiosos dos tempos de Jesus era extremamente obscurecida para que pudessem compreender que Deus deseja o arrependimento dos pecadores. Eles não conseguiam entender isso. Que quando é demonstrado, isso causa extrema alegria no coração de Deus. É o que está escrito no versículo 7, veja lá. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Está muito claro o que Jesus está dizendo. Jesus, ironicamente mesmo, estava se referindo aos fariseus que se julgavam justos, imaginavam que não necessitavam de arrependimento e que eram muito melhores do que os publicanos e do que os pecadores. Interessante que enquanto eu preparava isso aqui, eu li uma história de que na escola bíblica dominical dirigida por Moody, o grande evangelista, Dwight Lemon Moody, lá em Chicago, nos Estados Unidos, havia um menino que caminhava vários quilômetros para participar das aulas dele. E alguém perguntou a esse menino por que ele não frequentava um EBD mais próxima da casa dele, por que ele andava tanto para ouvir ou participar da EBD que Moody liderava. E a resposta do menino foi surpreendente. E talvez tenha sido a mesma dada por publicanos e pecadores no tempo de Jesus, que não eram bem vistos pelos religiosos cumpridores de regras. Sabe o que o menino respondeu para essa pessoa? Ele disse assim, é porque na escola aonde eu vou, amam a gente. Então isso nos leva a refletir que enquanto Jesus atraía pecadores, os fariseus repeliam os pecadores. Será que isso revela alguma coisa sobre muitas igrejas dos nossos dias? Conjunto de regras. E aqui serve para todo lado. Serve para o tradicional, ou melhor dizendo, para o tradicionalismo radical, não é? Aqui sempre fizemos assim, não é? Isso aqui é um desrespeito, sabe aquelas coisas que nós criamos como padrão, porque a gente faz isso há 30, 40 anos? E serve também para o outro lado, para as igrejas pentecostais ou neopentecostais, que vão dizer o seguinte, se você não fizer, não manifestar esse ou aquele tipo de dom, então você não tem Deus. Então os dois extremos estão errados. Então você cria um sistema, um conjunto de regras que você montou, que Deus não ditou. E aí nós acabamos, ao invés de atrair pessoas, nós acabamos repelindo as pessoas. Os pecadores, eles procuravam Jesus não porque ele fazia o que queriam, ou porque ele dizia o que gostavam de ouvir, não é por isso, mas porque Jesus os amava e cuidava deles. Jesus, ele entendia as necessidades das pessoas, e ele procurava ajudar as pessoas, enquanto os fariseus só criticavam, e pior, mantinham-se distantes das pessoas.
Os fariseus, eles tinham um conhecimento da letra fria da lei do Antigo Testamento. E certamente eles tinham um desejo de manter a pureza pessoal. Sim. Mas não tinham amor pelas pessoas perdidas. Nenhum. As palavras de Jesus soavam duras para todas as pessoas. Não é só para os fariseus. Não é só para os mestres da lei. Os pecadores e publicanos também sentiam o peso das palavras de Jesus. Mas estes aí estavam de coração aberto para receber essas palavras. Porque eles encontravam em Jesus, apesar das palavras duras, extrema compaixão. Então, o que eles não haviam entendido, que talvez muitos evangélicos, religiosos e frequentadores de igreja também ainda não entenderam, é que, olha o que é que diz Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu acho que a gente precisa olhar para esse versículo e entender que nele está resumida a missão de Jesus. O Filho do Homem, o que você veio fazer aqui na terra? Por que você desceu do céu e veio viver entre nós? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Agora eu quero falar para você um pouco sobre o conteúdo da parábola. A parábola conta que, por algum motivo que nós não sabemos, uma ovelha se afastou do aprisco e se desgarrou do rebanho. E embora o título da parábola seja a ovelha perdida, a gente compreende que ela se desgarrou, não é? Ou se apartou do rebanho. Ela foi atraída por novos horizontes, não é? E ela afastou-se do convívio das demais ovelhas. Lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus conta essa mesma parábola, lá ele diz que o pastor deixa o rebanho nos montes, e em Lucas, no deserto, e aí ele sai à procura dessa ovelha que se perdeu. É interessante também que a parábola não diz que ele abandonou as 99 ovelhas sozinhas, mas o objetivo central da história não é falar sobre as 99, e sim sobre aquela que se perdeu. O foco está na perdida. Então, além disso, as 99 estavam muito bem protegidas, no lugar seguro. Quando fala que ele deixou elas no monte ou no deserto, pressupõe segurança, não é? Então elas não estavam expostas a nenhum tipo de perigo. Até porque normalmente os pastores não trabalhavam sozinhos, e esse era o entendimento comum da cultura judaica. Eles tinham ajudantes que os auxiliavam aí nesse pastoreio. Eu li que as ovelhas são animais gregários, não é? Então elas vivem em grupos, é muito interessante. E aí eu comecei a ver algumas coisas, né? Até vídeos de ovelhas, não é? Como é que elas se comportam na presença do seu pastor, debaixo da orientação do seu pastor. E quando uma ovelha se afasta do rebanho, ela fica totalmente desnorteada. De vez em quando a gente vê alguns memes bem interessantes, né? Sobre isso na internet, não é? Então, quando ela se vê nessa situação, ela se deita no chão, ela fica imóvel e fica esperando o seu pastor. Quando ele encontra a sua ovelha, ele coloca a ovelha nos ombros e ele retorna para o aprisco, e aí ele introduz ela novamente ao rebanho. Interessante que a história, ela poderia até terminar aqui, não é? Porque já teria um final feliz. O pastor encontrou a ovelha, colocou-o nos ombros e levou embora. Mas graças a Deus que não termina, porque é uma parábola conjunta. São 3 histórias contadas por Jesus. E ainda nela mesma tem algo sublime a ser ensinado através dessa metáfora. O texto de Lucas mostra que o pastor ele retorna alegre com a sua ovelha nos ombros. E a alegria, para ser verdadeira, ela precisa ser compartilhada, não é mesmo? Ninguém que está alegre por algum motivo entra no quarto e fica pulando sozinho em cima da cama. Não é? Isso não faz sentido. Você pode até fazer isso num primeiro momento, mas você vai abrir a porta e você vai sair falando para todo mundo o motivo da sua alegria. Por que que você está feliz, não é? Eu me lembro quando eu passei no exame da ordem. Então eu fui, fiz o exame e quando saiu o resultado eu não conseguia pensar mais nada até ter o gabarito na minha mão, né, para poder fazer a conferência. E aí eu fui, não falei com ninguém, entrei lá em casa, fui direto no meu quarto, fechei a porta e fui fazer certo, errado, certo, errado, certo. E aí quando bateu o número que eu passei, eu falei assim, passei. Aí eu abri a porta e saí e falei, eu passei. Aí a Cris já sabia o que era, né? Eu falei, eu passei no exame da ordem, eu consegui. Não é? Alegria não é assim? Quando você conquistou alguma coisa, você não fica, tudo bem, pode ser no primeiro momento, mas você não vê a hora de ver as pessoas queridas para você contar e compartilhar a sua alegria, para que elas participem também da sua alegria, elas entrem na sua festa.
Essa é a ideia da parábola. Então o pastor vai para sua casa, convida os seus amigos e vizinhos para se alegrarem com ele, e aí, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então agora, ao invés daquela tensão da perda, agora havia a alegria do encontro. E aí, já sabe, né? A festa não tinha hora para acabar. Aquele pastor disse assim: hoje é tudo por minha conta, pode mandar ver, e a gente vai se divertir esse tempo todo, porque aquela que estava perdida foi encontrada. Graças a Deus. Agora eu queria falar uma coisa para você, porque num momento muito particular da reflexão, enquanto eu estudava essa parábola, na minha imaginação, me levou a pensar sobre aquilo que teria sucedido com a ovelha que se perdeu e com o pastor aflito à sua procura. E eu observei o quanto isso está conectado com a nossa própria vida no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então eu fiz uma reflexão, algo que eu escrevi da minha cabeça, e eu queria compartilhar com vocês. É assim: a ovelha seguia firme na marcha do rebanho, guiada pelo cajado seguro de seu pastor. Mas por um momento, só por um momento, o seu olhar se desviou para o lado, onde talvez tenha visto um pasto aparentemente mais atraente e apetitoso do que aquele onde ela estava com o rebanho, e acabou se afastando para dele comer sem perceber o perigo que a rondava. De repente, o distanciamento lhe faz perceber que não tem mais como acompanhar os passos do rebanho, e vai procurando abrigo solitário entre os arbustos. Num descuido com o chão, cai em um buraco e, percebendo que está ferida, não tem condições de salvar-se a si mesma. Enquanto mais tenta se salvar, mais se enrosca nos arbustos e é ferida pelos espinhos, terminando imóvel, tentando desesperadamente sobreviver. Lembra-se do pastor que a conduzia com carinho pelo caminho correto. Lembra-se da correção que dele recebia quando andava por caminhos sinuosos e de todos os alertas que ele já lhe havia dado. Por fim, imagina que não há mais nada a fazer, e aí a sua única esperança passa a ser a morte, para aliviar as suas dores. Ao cair da noite, durante o descanso do rebanho no aprisco, o pastor começa a dar falta de uma de suas ovelhas. Ele as conhece individualmente, e por isso percebe a estranha ausência de uma delas. Sem hesitar, sabendo que as 99 estão seguras no pasto, dá meia volta e vai em direção de sua ovelha perdida. Conhecendo as características dos terrenos por onde haviam passado, bem como a forma de sua ovelha se comportar, sai em busca nos lugares mais evidentes e depois até nos menos prováveis, onde ela possa ter se perdido. Anda rapidamente com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos, imaginando todos os perigos que possam ter recaído sobre a sua ovelha estimada. Teria ela ficado presa entre arbustos e uma fera do campo a devorado? Teria ela caído em algum buraco e ferida e estaria sem forças para se levantar? Teria ela sido capturada por algum caçador astuto com o objetivo de aproveitar-se economicamente de sua lã e de comer a sua carne? Certamente todas essas perguntas angustiavam o coração daquele pastor. De repente, ele escuta o seu balido, enfraquecido pela dor dos ferimentos. Começa a chamá-la e a correr na direção do som, e a encontra presa num desfiladeiro entre as pedras, e arbustos e espinhos, e com seu corpo ferido e manchado de sangue. O pastor cuidadosamente desce até o local, não medindo esforços, colocando em risco até mesmo a sua própria vida, em favor daquela ovelha errante, e a resgata cuidadosamente do seu sofrimento. Ele limpa suas feridas, coloca-a nos seus ombros, mesmo cansado da busca, e caminha resoluto na direção do seu rebanho. Ele sabe que ela jamais encontraria o caminho de volta sozinha. Por isso, ele a carrega e a abraça e a acolhe. Cessam a angústia da ovelha e a do pastor. O coração da ovelha descansa na segurança dos ombros do pastor. O coração do pastor salta de alegria dentro do peito pela ovelha encontrada e resgatada. Agora, só resta se alegrar e festejar aquele encontro. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente possa enxergar isso como um grande poema de Deus, um ensino de Deus para a nossa vida.
e o quanto isso tem relação comigo e com você. Como nós podemos aplicar essa parábola em nossa vida? Então, olhando para os dois evangelhos que narram essa parábola, Mateus e Lucas, nós podemos observar que a aplicação está relacionada com os momentos diferentes em que ela foi contada por Jesus, por conta da circunstância em que ele se encontrava em cada vez que a contou. Observe, a primeira coisa que eu acredito que essa parábola quer nos ensinar é de que nós dependemos do pastoreio de Deus. De acordo com o evangelho de Mateus, a parábola é contada por Jesus porque os seus discípulos lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Foi daí que nasceu a parábola. Aí Jesus, de uma maneira didática, chamou uma criança, colocou a criança no meio deles, apontou para a criança e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Me parece que em Mateus a lição da parábola é muito mais direcionada aos crentes. Parece que aqui Jesus está se referindo às pessoas cuja fé mantém essa simplicidade das crianças. Talvez seja por esse caminho que Jesus estava querendo nos ensinar. A criança, ela representa carência de amparo, de cuidado, de direcionamento, de ensino, de disciplina, ou seja, coisas essas que são ligadas à dependência. Dependemos do pastoreio de Deus. Mas sabe qual é a grande verdade? É que a nossa autossuficiência é autodestrutiva. Então, agir humildemente como crianças espirituais nos coloca numa posição de submissão diante do Deus Pai. E Ele certamente cuidará daquele que lhe confiar a sua vida. Você está entendendo? Esta nossa autossuficiência, achar que nós conseguimos fazer sem a intervenção de Deus, isso é autodestrutivo. Enquanto mais autossuficientes achamos que somos, mais estamos nos autodestruindo. Então, humildade. Haja como uma criança espiritual. Esteja numa posição de submissão diante de Deus. Um outro ensinamento que eu vejo nessa parábola é o de que Deus nos ama como somos. Então, de acordo com o evangelho de Lucas, agora, o problema acontece porque Jesus ele estava cercado por publicanos e pecadores, não é isso? Que tinham vindo para ouvi-lo. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. E para os fariseus, os mestres da lei, isso era um escândalo. O fato de Jesus assentar-se com esse tipo de gente e ainda comer com eles. Jesus era reconhecido como um mestre, um rabino. E aí ele perdia, no ponto de vista dos fariseus e dos escribas e dos mestres da lei, nesse aspecto. Porque ele se assentava com pecadores e publicanos, não é? E aí o versículo 2 até fala: este recebe pecadores e come com eles, não é? Eu acho muito interessante a maneira, você percebe um tom assim, pesado deles. Este recebe pecadores e come com eles. A gente não tem parte com um homem como esse. Essa era a crítica que recaía sobre Jesus, vinda da boca desses homens. Só que Jesus compara os publicanos e pecadores a uma ovelha que se extraviou. Quando o pastor encontra essa ovelha, ele se alegra, coloca nos seus braços, nos seus ombros e a leva de volta para o seu rebanho. Então a gente aprende com essa história que a religião é boa e a religião é até muito importante. Mas por vezes a religião nos conduz à tentação de medir a santidade dos outros. Porque você não faz do jeito que eu faço, então você não é tão santo quanto eu. Porque você também não é batista, então você não é tão santo como eu. Porque você não é pentecostal e você não manifesta dons, então você não tem o Espírito, você não é tão santo como eu. E por aí vai, as milhares de comparações que nós vamos fazendo, as mais estapafúrdias possíveis. E o pior é que na maioria das vezes a gente faz isso comparando com o nosso padrão de santidade. Isso é o pior. Não é só o problema da religião em si, a minha igreja, não é só esse o problema. O problema é assim, eu sou mais religioso, eu sou mais espiritual que você. Só que Jesus, diferentemente dos religiosos, ele age com graça. E no agir de Jesus, Jesus está tão preocupado com o futuro da nossa vida, que não tem tempo para olhar para a nossa imperfeição.
Essa é a questão. É óbvio que isso não é uma concessão para o erro, uma concessão para o pecado. Na sua história, Jesus sempre apontou o erro. Nós sabemos disso. E Jesus condenou a prática do pecado na vida das pessoas. Jesus sempre fez isso. Mas saiba que a graça é maior que a culpa. O perdão é superior ao erro. E o sangue de Cristo é mais poderoso do que o pecado. Amém? Essa é a proposta de vida oferecida por Jesus. Sabe para quem? Para todo tipo de gente. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então isso serve para aquele pecador que está arruinado pelo pecado, pelos pecados que ele está cometendo. Jesus estende a sua mão e diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar a sua carga. E isso serve também para aquele religioso que está sofrendo por causa da religiosidade. A religiosidade faz sofrer, não é? Porque a gente cria o conjunto de regra e a gente quer que as pessoas vivam naquele conjunto de regra, e se não fizer aquilo, a gente entra em pânico. E Jesus diz assim: vem a mim, você que está sobrecarregado pela lei, e eu vou oferecer para você a minha graça, e eu vou aliviar, vou estender a minha mão a você. A graça é maior que a culpa, o perdão é superior ao erro, e o sangue de Cristo é mais poderoso que o pecado. Essa é a proposta de vida oferecida por Jesus a todo tipo de gente. Jesus nos ama como somos, só que Jesus nos ama tanto que Ele não permite que a gente permaneça como a gente está. Então, eu acho que é desse tipo de palavra que a gente deve se apropriar, dessa graça maravilhosa de Jesus, estendida a todos nós. Amém? E a outra coisa que eu gostaria de falar para você é de que Deus vai ao encontro do pecador perdido. Então, de acordo com o Evangelho de Lucas, a parábola nos mostra que Deus está profundamente interessado na salvação do pecador. Então, embora na mentalidade histórico-judaica, Yahvé, porque assim era chamado, sempre foi um Deus presente, e ele era absolutamente fora de cogitação imaginar esse Messias sem trono. Eles não conseguiam imaginar isso. No meio dos homens, no meio da poeira, e ainda se misturando com a gentalha, é difícil de imaginar assim. A concepção mais comum seria qual? A de um rei sentado no seu trono, com seus súditos vindo até ele buscar conselhos e receber ordens, não é? Mas jamais de um rei pobre, que não tem trono, não tem cetro, não tem coroa, não tem palácio, enfim, não tem, como ele mesmo diz, sequer onde reclinar a sua cabeça para tirar um cochilo. Um rei que sai ao encontro das pessoas espiritualmente carentes, sem esperar que elas o procurem. Isso era totalmente inimaginável. Um rei que sai do trono e vai para a rua e vê a necessidade das pessoas e atende. Esse seria o político perfeito, né? Aquele que vai de encontro realmente às necessidades. Por que a gente padece? Porque as cidades, os estados, os países padecem? Porque os governantes estão realmente interessados no bem-estar do povo? Jesus vai ao encontro das necessidades das pessoas. Ele não é um rei para ficar sentado no trono, não pelo menos enquanto ele está executando o seu ministério na terra. Mas, diferentemente de tudo que se imaginava, como um pastor de ovelhas, ele vai à procura daquele homem que é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. O fato é que Deus sai em busca do homem, e não o homem em busca de si. O homem não consegue, sozinho não conseguimos. Aliás, é exatamente aqui que o cristianismo difere das demais religiões do mundo. Sabe por quê? Justamente porque nós não vivemos pela religião como um fim em si mesma, mas pelo Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Então nós não vivemos pelo conjunto de regras, nós vivemos por Jesus. O pecado causou a separação entre o homem e Deus, e somente Deus pode ir ao encontro do homem perdido nos seus delitos e nos seus pecados. Não é à toa que quando esse encontro acontece, como a parábola conta, há uma grande festa no céu. Amém? Essa belíssima parábola da centésima ovelha é uma grande lição do amor de Deus para nós e por nós.
E aqui o pastor procurou, encontrou e festejou a recuperação da sua ovelha perdida. Ele não a mandou embora por ter criado problemas. Aí também aqui no curral você não fica mais. Ele não fez isso, não é? Pelo contrário, ele a carregou no seu colo. Ele não se aborreceu com o custo do resgate. Olha, me machuquei todo para buscar você. Olha o tempo que eu perdi. Olhem as horas de sono que eu perdi. Pelo contrário, ele festejou com seus amigos a restauração daquela ovelha desgarrada. A gente aprende com isso que nós precisamos não apenas ir em busca da 100ª ovelha, mas nós precisamos nos alegrar com a sua restauração. Na Bíblia nós lemos que há festa no céu por um pecador que se arrepende, não é? Que bacana isso, não é? Que lindo isso. Isso tudo de fato é uma grande lição também relacionada ao papel da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. O trabalho que nós fazemos em nome de Deus. A igreja deve ser lugar de vida e restauração. A igreja deve ser lugar de cura e de perdão. A igreja deve ser lugar de recomeços. É claro que a igreja também deve ser lugar de disciplina e de correção, de confrontação e de comprometimento, mas o final disso deve proporcionar aceitação e reconciliação, senão não cumprimos o nosso papel devidamente. Veja como Jesus foi ao encontro de Pedro depois da sua queda, para lhe restaurar a alma. Pedro estava derrotado, destruído. Como eu pude negá-lo? Chorou amargamente. Mas depois de ressuscitado, Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro não ia ao encontro de Jesus. A sua vergonha era muito grande. Mas Jesus rompe tudo e vai ao encontro de Pedro. E ainda diz para ele assim: apacenta os meus cordeirinhos. Você vai ser um pastor importante da minha igreja. Veja como Jesus reapareceu especialmente a Tomé, que havia duvidado da sua ressurreição. E é interessante porque ele diz assim: se eu não tocar as mãos dele, se eu não tocar nas feridas, eu não vou acreditar. Jesus poderia falar assim: pelo amor de Deus, né? Pelo amor do meu Pai, não é? Mas Jesus reaparece, estende as mãos e diz para ele: pode tocar, está tudo bem. Eu entendo a sua dúvida, a sua incredulidade. Eu quero você comigo. Veja também como Jesus apareceu resplandecente a Saulo de Tarso, o perseguidor de cristãos, para transformá-lo depois em Paulo, o apóstolo aos gentios. Então nós, de igual modo, nós devemos ir buscar aquelas ovelhas que estão perdidas e que estão distantes de Deus, porque o abandonaram ou porque não tiveram ainda um encontro verdadeiro com o Senhor. Imitar Jesus, fazer a mesma coisa que Ele, e ir atrás dos perdidos. É um erro também a gente interpretar essa parábola imaginando que a missão foi dada apenas aos pastores de igreja. Eu já ouvi isso. Uma vez uma pessoa me cobrou e disse assim: pastor, o seu dever era ir atrás da ovelha perdida, porque você é o pastor. Eu falei: sim, o meu dever é ir atrás do perdido, daquele que se desviou, daquele que está fraco na fé, mas não porque eu sou o pastor da igreja, porque é um dever de todos nós como cristãos. E a parábola não se refere a isso. A parábola está falando do supremo pastor que é Jesus, e o alcance às pessoas. Ela não foi contada apenas aos 12, não é? Porque se tivesse sido contada só para os 12, a gente até poderia pensar isso. Mas todos os seguidores de Jesus, inclusive os religiosos, que se encontravam ali para criticar o Senhor. Então o ensinamento é o de que as pessoas que estão perdidas, elas precisam ser alvos da nossa oração, do nosso cuidado e da nossa busca. Então é assim: existe alguém que você olha e você diz assim: esse aí não tem mais jeito. Não diga isso. Deus pode fazer o impossível. Deus pode transformar pessoas. Talvez haja alguém na sua família que você fala assim: esse daí tem jeito não, esse aí já está com o passaporte carimbado para o inferno, não é? Então não pense assim. Insista, ore, fale de Jesus, testemunhe, faça a sua parte, porque ele ou ela é uma ovelha também perdida, que pode ser alcançada. Não devemos descansar até vê-las, essas pessoas, salvas por Jesus, restauradas por Deus e finalmente integradas ao rebanho. Deus é o supremo pastor e Ele é o modelo a ser seguido. É para Ele que nós devemos olhar e é a Ele que nós devemos imitar. A profecia de Ezequiel 34, 11 a 16, nos dá força e segurança para confiarmos cada vez mais ainda no amor e no cuidado desse supremo pastor. Lá no Antigo Testamento, já há um eco, por assim dizer, dessa belíssima parábola, num texto lindíssimo e extraordinário. Eu gostaria de ler com você. Ele diz assim: porque
Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Amém? Eu quero ainda deixar aqui como uma minha conclusão 4 afirmações de esperança a todo aquele que se sente como uma ovelha perdida dessa parábola. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você está longe de Deus, porque você desviou-se, ou talvez porque você ainda nunca teve um encontro com Jesus. E agora você se deu conta de que você é essa ovelha perdida. Então eu quero fazer aqui 4 breves afirmações para você. Nessa noite eu gostaria que você atentasse para isso. A primeira delas: Jesus te valoriza muito mais do que você possa imaginar. Aquele homem tinha 99 ovelhas. Aquele pastor tinha 99 ovelhas. E com as 99 ele poderia ter sossegado. Ele disse assim: quem tem 99, perdi só uma. Mas ele saiu em busca daquela que se havia perdido, porque ele era tão importante quanto todas as demais 99. Então saiba que você é importante, a ponto de Deus não medir esforços para te encontrar. Você é importante para Deus. Deixe-me fazer uma segunda afirmação. Jesus desce até os lugares mais baixos para te achar. O pastor enfrentou todos os perigos para encontrar a sua ovelha perdida. Foi isso também que Jesus fez por você. Ele desceu da sua glória, ele se tornou homem, se rebaixou a toda a humanidade, enfrentou todas as lutas que deveria enfrentar, até a morte de cruz, para encontrar você, aonde quer que você estivesse. Talvez Jesus foi até o lugar mais podre que você já esteve, para te tirar de lá. Ao buraco mais imundo onde você se meteu, Jesus estava lá. Ele estava lá, tentando alcançar você. Jesus desce até os lugares mais baixos, se necessário for, para te encontrar. Uma outra afirmação que eu gostaria de fazer ao seu coração: Jesus te toma nos braços e te leva de volta para casa. Foi isso que aquele pastor fez com a ovelha suja e ferida. Da mesma forma, Jesus está procurando você. E se você deixar ser achado por Ele, Ele vai te tomar nos braços e vai te levar de volta para casa, que é de onde você nunca deveria ter saído. E a quarta afirmação que eu gostaria de fazer: Jesus celebra a sua volta com alegria. Se você decidir voltar para Jesus, Ele vai celebrar isso com muita alegria. Isso vai ser a maior alegria dele, porque isso era a sua missão: buscar e salvar o que estava perdido. Então o pastor festejou com seus companheiros quando aquela ovelha perdida foi encontrada. Jesus não se importa de como você estava. Ele quer dar uma nova vida a você, e por isso se alegra com a sua volta. Jesus quer oferecer a você um novo começo. Então, o meu apelo ao seu coração é: entre para a festa que Jesus preparou para você. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu gostaria que a gente assistisse a um vídeo. É uma canção
do Estênio Márcios, escrita e cantada por ele. É um pequeno vídeo que certamente expressa um pouco de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Deleite-se nesta belíssima canção. Amém. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor à frente e gostaria de orar com você nesse momento. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você está vivendo essa situação. Então, eu gostaria de orar por você. Jesus está com as suas mãos estendidas para poder acolher o perdido. O Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Então, eu gostaria de orar nesse momento. Colocar diante do Senhor a sua vida, a minha vida, para que Deus atenda e Deus trabalhe em nosso favor. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra, por essa parábola extraordinária, esse amor do nosso Deus que nos alcançou de forma inexplicável. Nós olhamos para pastos que achamos mais verdejantes, nós olhamos para o outro lado e nos desviamos do rebanho, quando o Senhor tinha tudo para nos dar. Escolhemos as coisas deste mundo, e aí nós vimos o caminho perdido por onde andamos. E agora, Deus, peço que o Senhor trabalhe em nosso coração. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que se sentem como essa ovelha perdida, distante do seu pastor, que elas possam olhar para o Senhor
e deixar que Ele, com as suas mãos estendidas, agarre-as e carregue-as nos ombros novamente. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, Deus, de forma poderosa, transformando vidas, transformando corações. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor é bom, e o Senhor olhou para nós, independente das nossas imperfeições, pecadores que somos, mas alcançados pela graça maravilhosa do Senhor. Então, se houverem pessoas aqui nessa noite, nessa condição, que o Senhor trabalhe nos corações, que o Senhor abençoe as vidas, e que haja transformação, que haja reconciliação, e que haja conversão, em nome de Jesus, amém. Se nessa noite você sentiu o desejo de reconciliar-se, ou entregar a sua vida a Jesus, não deixe de fazer isso. Faça essa entrega, esse retorno, faça contato com a gente tem alguns cartões que nós colocamos aí nas cadeiras, e você pode anotar e entregar aos nossos irmãos do ministério ali à porta. Nós vamos fazer contato com você, vamos falar contigo, nós queremos ajudar você nessa caminhada. Não tenha medo, não tenha vergonha da condição em que você se encontra, porque Jesus, Ele está com o coração aberto e as mãos estendidas, e é assim, imitando Ele, que nós também queremos ser bênção para a sua vida. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção que já cantamos tantas vezes, mas que reflete essa história, e como esse amor de Deus nos alcançou, e como o Senhor trabalhou na nossa vida, como Ele mudou a nossa história, mudou a minha história, mudou a sua história, e agora nós temos essa tão grande redenção.